Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente não vai trabalhar nenhuma técnica de um instrumento específico da percussão. A gente vai fazer uma composição, tá? Então essa atividade eu vou pedir para que vocês participem. Quem sabe gravem um vídeo, né? Que esse é o objetivo final da atividade, tá? Vocês gravarem um vídeo com uma música de vocês. Tá? Composição é você criar algo. No caso, a gente vai criar uma música, uma peça de percussão. E os instrumentos que vocês vão usar nessa composição vai ser os instrumentos que você tem em casa. Sucatas, coisas da cozinha, qualquer coisa tem som e você vai poder usar para fazer a composição. Então, muita gente vai falar, nossa, eu nunca fiz isso, como que eu vou fazer? Tá? Eu vou dar algumas dicas. Na verdade, vocês já fizeram a composição. Não sei se vocês lembram no primeiro dia de aula, todo mundo que passa no primeiro dia de aula lá no projeto, eu trabalho pulsação, né? Faço atividade para vocês saberem o que é pulso, vocês praticarem, né? Pulsação. Depois a gente faz aquela atividade de exploração instrumental. Como funcionava? Um aluno cria uma frase qualquer dentro de um pulso e o próximo aluno da fila, da sequência, né? Ouve o que está sendo tocado e toca alguma coisa em cima também. E o próximo aluno ouve que os dois estão tocando e vai somando. Então, aquilo é uma composição. No caso, é uma criação coletiva, né? Que é com várias pessoas e meio que instantânea. Criado na hora, não tem muito tempo de pensar. A atividade que a gente vai fazer hoje, vocês vão ter tempo de pensar com calma, estruturar. Eu vou usar esse instrumento, vou acrescentar outros. Né? Então, vai ser um processo mais com calma, que vocês vão poder pensar mais direitinho no que vocês vão fazer, tá? Eu vou dar algumas orientações para vocês, tá? Para te ajudar, para dar um norte para quem precisa, mas vocês podem fazer da maneira como vocês acharem melhor, tá? Primeira coisa que eu acho que é importante é a gente definir se você vai compor sozinho ou com mais pessoas, tá? Você pode compor sozinho e pedir para outras pessoas tocarem outros instrumentos, tá? Porque a ideia é que você não componha uma peça de percussão com um instrumento apenas, tá? É legal que você pegue um instrumento, vai combinar com outro para ficar mais rica a composição, tá? Então você pode pedir para os seus familiares tocarem outros instrumentos. É legal essa atividade que você vai ensinar, né, o seu pai, sua mãe, irmão, cachorro, a tocar algum instrumento que você vai poder ensinar eles, né? Ou coisa simples, né? Essa parte faz isso, essa parte separa, tenta ir passando, ensaia junto, depois grava o vídeo, vocês tocando junto, olha que legal, tá? Pode ser dessa forma, ou você pode pedir para os seus familiares, né, convidar eles participarem da composição. Aí já é outro esquema. Aí eles vão decidir com você o que vai ser feito. Vou usar esse instrumento, que tal fazer isso? Legal, então é interessante também. Tá? Então, a primeira coisa é definir se você vai compor sozinho ou em grupo. Se quiser compor com uma pessoa que não está na sua casa, pode ser também, tá? Mas aí tem esses detalhes de internet, né, que às vezes dificulta. Mas pode ser também, tá? Quer compor com alguém da turma do guri, é legal também, tá? Segunda coisa, definiu, né, quem vai compor, você pode começar pensando em um estilo musical, ou não, tá? Deixa eu explicar. O estilo musical, você pode pensar, eu vou começar tocando um samba, aí depois vai virar um rock, depois vai voltar pro samba. Um exemplo, tá? Aí você vai atrás dos instrumentos que você acha que vai combinar com esses estilos, tá? Essa é uma opção. Quando eu falei ou não, porque você pode fazer a composição pensando em frases, né, igual a gente fez no primeiro dia de aula. Para dar uma refrescada na memória e exemplificar esse negócio de compor sem pensar em um estilo próprio, eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Vamos dar uma escutada?
Bom, então esse é só um exemplo do que pode ser feito, não é para copiar, tá? É só para vocês darem uma lembrada de como funcionava, né? O primeiro dia de aula de um instrumento entrar de cada vez. E vocês viram que não foi nenhum estilo pensado. Eu não pensei, vou fazer um estilo X. Não, eu toquei, outro instrumento foi somando, né? Isso é uma dica também. Às vezes você pode estar sem ideia, propõe essa atividade com seus familiares ou com quem você vai compor. Vou tocar aqui uma ideia, né? Fica tocando, fica repetindo. Aí outra pessoa vai tentando fazer outra coisa. Achei que ficou legal, né? E aí podem surgir ideias legais. É assim que surgem ideias legais também, tá? Então, essa é uma dica. Então, definiu um estilo ou não, né? Ver qual que você vai fazer. A outra opção, em vez de começar pensando no estilo, é você fazendo o inverso. Pensa na instrumentação, né? Ou seja, você vai... vou tocar, no caso aqui, né? Eu escolhi a bacia. A bacia que eu usei para gravar, né? Eu quero a bacia que tem um grave. Legal. Eu vou usar a caixinha de CD, que tem um agudo, para imitar a caixa, né? No caso aí eu estou pensando na instrumentação, eu vou usar esses. Vou usar esse aqui também, que eu gostei. Tá? Então vai ser com esses instrumentos legal. Aí você vai começar a pensar, o que eu vou fazer com esses instrumentos? Tá? É uma opção. Se for pensar em estilo, aí você vai ter que pensar no o instrumento original e pensar em algum instrumento que corresponda a esse instrumento original. Vamos supor, eu vou fazer o samba. Então no lugar do surdo tem que ter um instrumento grave. No lugar do ganzá ou do pandeiro eu vou usar, né, o chocalhinho, né, no lugar do tamborim eu vou usar aqui, né. Aí você vai pensar de formas de imitar o estilo que você escolheu. Tá? Então essas duas opções de começo, tá? Ou pensando no instrumento que você vai tocar, ou pensando no estilo, tá? Depois disso, o que eu costumo fazer? Eu não começo a composição pelo começo, normalmente. Pode ser também que você comece. Eu começo pela parte A, né? Para isso eu vou ter que explicar um pouquinho de forma musical. Formas são as partes da música. Por exemplo, introdução, parte A, ponte, parte B, entendeu? Aí eu faço um final, que é uma coda. São as partes de uma música. Eu normalmente começo da parte A. Vamos supor, eu criei um ritmo, né, que eu usei de exemplo para vocês verem, né, escutarem. Então tem um ritmo criado, tum, 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 tum. Esse vamos supor que é o meu ritmo A, meu ritmo principal, parte A. Aí depois eu vou fazer uma variação desse ritmo. Deixa eu criar uma coisa aqui. Criei esse ritmo. Essa parte vai ser minha parte B, gostei desse ritmo. Entendeu? Aí criei minha parte A, a partir da criei uma variação, vai ser meu ritmo B. Aí depois que eu crio o começo, vou ver se vai ter uma ponte entre o ritmo A e o ritmo B, e depois eu vejo o final. Entendeu? Essa é a forma como eu faço, mas você pode fazer de qualquer, né? Pode começar da introdução, quero começar baixinho, um exemplo, tá? Só uma dica que eu vou dar, quando vocês forem compor com outras pessoas, pensem no todo, pense na composição da música como um todo, não pense somente no seu instrumento. Né? Vamos supor, eu vou compor, meu instrumento que escolhi é a bacia. Aí você vai pegar a bacia, eu vou fazer isso aqui. E o resto que se dane, se vira, a minha parte eu já fiz. Não, você vai pensar, vou fazer isso e pensa no todo, né? Seria legal junto com isso ter outra frase, né? Então pensa assim, num todo, não pensa só no seu instrumento, tá? Até essa é uma dica aqui importante. Então, definiu já, né, o instrumento que vai tocar, já começou a compor e alguns elementos que são importantes ter numa composição, numa música. Então, o primeiro elemento importante é dinâmica. Dinâmica é variação de intensidade. Se eu vou tocar fraco, meio forte, forte, fortíssimo, fraquíssimo, né? Então esses relevos da música são importantíssimos.
esses contrastes, né? Então tá tocando forte e do nada fica fraco. Aí vai crescendo, né? Depois diminui, né? Então assim, esses relevos são importantíssimos, vai deixar a música muito mais interessante, certo? Deixa eu ver o próximo. Acentuações ou convenções. Convenção é uma frase que faz todo mundo junto, né? Uma frase combinada. No caso, eu fiz no final do exemplo que eu dei para vocês, né? O final fazia tum, 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 tum. Então, essas frases que faz todo mundo junto são as convenções, são as acentuações. Isso você pode colocar em qualquer lugar da música. Outra dica, revezamento de instrumento, né? Somar, no caso, não precisam todos os instrumentos estarem tocando ao mesmo tempo. Tem hora que pode parar, fica só um, só dois, né? Aí pode entrar o resto, entendeu? Então pode entrar um de cada vez, pode ir tirando de cada vez. Então cria essas variações, né? Não precisa todo mundo tocar ao mesmo tempo, né? Se torna mais interessante quando tem essas coisas diferentes, tá? Outra dica também, rulo, né? No caso eu fiz com a chave, né? Rulo, rulo é a forma de você sustentar o som na percussão, né? Porque eu bati, ó, morreu o som, né? A forma de você tentar sustentar o som na percussão. Isso pode ser usado também, tá? Crescendo, decrescendo, tá? São elementos importantes. Tá? Bom, uma coisa que eu ia falar para vocês, não precisa escrever a partitura, tá? Eu não quero que a parte da teoria, né, a parte teórica, a parte da escrita atrapalhe o desenvolvimento de criação, né, o processo de criação de vocês, né, porque senão vocês vão ficar limitados ao que vocês sabem escrever ou ler, tá? Assim, se vocês quiserem, né, vocês podem fazer um esboço, escrever no papel, a parte A vai tocar, escreve, né, ganzá, balde, tal, tal. Vai ter uma ponte, né, pode até fazer uns desenhinhos se quiser, uns pontinhos, né, umas curvas para você se entender, para você se organizar no processo, tá? Mas não precisa escrever partitura. Tá? Essa atividade vai ser para todas as turmas, tá? Inclusive para o GR. Então, quem é do GR e da turma C, eu vou pedir para escrever a partitura, tá? Porque você já tem bastante elementos, então eu vou pedir para escrever a partitura. Tá legal? Gravação do vídeo, tá? Não precisa gravar, se gravar fica mais legal, você registrar essa composição, né? Únicas pessoas que são obrigadas a gravar é o GR, que eles têm que dar esse feedback para mim, tá bom? Mas assim, vamos fazer um esforcinho, dá trabalho, mas é legal você registrar, né, o que você fez e poder compartilhar com as outras pessoas, tá bom? E eu vou pedir assim, no mínimo 2 minutos, né, de composição, para não ficar assim, né, fez uma frase, pronto, terminei, né? Então assim, não é obrigado a fazer, então, se não quiser fazer, não precisa, né? Mas vamos tentar fazer um negócio mais legal, né? Com alguma variação, tá? Não precisa ser exatamente 2 minutos, né? Mais ou menos, tá? Para não ficar um negocinho muito curtinho, né? Vai trabalhando bastante coisa, tá? Deixa eu ver... Tá, outra dica também. Quando vocês estiverem nesse processo de criação, não é de um dia para o outro que saem as ideias, né? Às vezes está no banho lá, tá pensando, nossa, tive uma ideia legal, né? Tá andando em qualquer lugar, no quarto, arrumando o quarto, nossa, que ideia legal que eu tive. Pega e grava, né? Pega o celular e canta mesmo. E vai gravando, várias ideias que você vai tendo, vai gravando. Aí você vai ter um banco de várias ideias. Porque assim, você teve uma ideia, passa 1 minuto, você já esqueceu. Vai falar, putz, esqueci, era tão legal a minha ideia, né? Tá? Outras coisas que eu não falei de elementos que podem ter, daquelas atividades que a gente fez também no primeiro dia de aula, no segundo dia, no terceiro, né? Que eram atividades de criação, quer dizer, de improviso, né? Vocês lembram que eu fazia o sinal número 1 e apontava para o aluno, eu conto e o aluno cria um improviso? Isso pode ter na composição de vocês também, fica legal, né? Tal parte, a pessoa vai criar na hora, né? Outra coisa, sinal número 2 tinha a criação, né? Toda hora foi criação. Sinal número 2 cópia, né?
eu apontava, né, para o aluno contava. 1, 2, 3, 4, o aluno faz a frase e a turma inteira copiava, né? E às vezes surgem ideias legais também, né? Então, no meio da música lá, para tudo, tim, 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 tum, 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 e segue, entendeu? Então, assim, são elementos que podem ajudar aí, deixar interessante. Bom, gente, essa atividade, assim, à medida que vocês forem fazendo, se tiver alguma dúvida, manda no inbox no Whats, tá? E eu vou ajudando no que precisar e mande os vídeos aí, tá legal? Quero ver todo mundo participando, beleza? Então, até a próxima, bom trabalho, tchau, tchau.